cidades futuristas, campos medievais ou, até mesmo, outros sistemas solares. Histórias de amor, terror, heroísmo, ficção científica, guerra, superação e libertação. Guerreiros, magos, vampiros, clérigos, bruxos, bárbaros, bandidos e, no meio de tudo isso, você. Eis os ingredientes para um bom jogo de RPG, um gênero que a cada dia ganha mais adeptos e que continua impulsionando a indústria de videogames a perseguir inovações. Hoje, vamos conhecer a origem e a evolução destes jogos, cuja história transcende os videogames e que às vezes até se confundem com o cinema e a literatura. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho e embarque com a gente em mais uma viagem no tempo. Em 1974, foi lançado o primeiro RPG de mesa que se tornaria referência para todos os outros que vieram depois, Dungeons and Dragons. Inspirado na mitologia de Senhor dos Anéis, o jogo de tabuleiro foi tão influente que muitos dos seus fundamentos continuam a ser empregados em vários títulos de videogame atuais. Em Dungeons & Dragons, os jogadores começam criando um personagem e jogando dados para definir quais pontuações serão concedidas a cada um de seus atributos. Outros fatores como raça, classe e facção influenciam as características de cada personagem. Elementos como a narrativa detalhada e progresso dos personagens também derivam diretamente das mecânicas encontradas no jogo. No decorrer da aventura, o sucesso no combate também depende, entre outros fatores, do resultado obtido nos dados, o que acrescenta um fator de imprevisibilidade à experiência. A diferença mais óbvia dos RPGs nos videogames é a ausência da figura do mestre. Nos RPGs de mesa, o mestre é o responsável por criar o mundo e controlar todos os aspectos da aventura para os outros jogadores, desde eventos climáticos como chuva e vento, até encontro com inimigos e interações com outros personagens não jogáveis. No videogame, todas essas ações são determinadas pelo computador. A história dos RPGs eletrônicos se iniciou quando computadores ainda eram considerados coisa de filme futurista. Não era para menos. Pesando toneladas e ocupando o espaço de várias salas, somente grandes empresas e universidades dispunham da estrutura necessária para abrigá-los. Esses computadores eram conhecidos como mainframes. E foram justamente os mainframes das universidades americanas que testemunharam os primeiros RPGs de computador. Programados por estudantes, esses RPGs eram um puro suco da clandestinidade. Afinal de contas, os administradores dos gigantescos mainframes não ficavam nada satisfeitos em ver a preciosa memória de seus computadores, que na época era caríssima, sendo desperdiçada em joguinhos. Quando descobertos, esses jogos eram deletados sem dó nem piedade, o que fez com que muitos desses esforços pioneiros fossem perdidos para sempre. Alguns, no entanto, conseguiram escapar da destruição em massa e hoje servem como legado das origens dos RPGs em videogames. Talvez o exemplar mais antigo desses precursores de RPGs modernos seja Dungeon. Criado em 1975, o jogo é fortemente baseado em Dungeons & Dragons, usando um sistema de atributos de personagem, combate em turnos, equipamentos, exploração e tesouros. O objetivo do jogo era entrar no calabouço, obter 20.000 pontos de experiência e conseguir sair de lá vivo, para ter o seu nome registrado no Hall da Fama como um aventureiro bem-sucedido. Nada mal para um jogo de quase meio século, não é mesmo? Com fortes limitações tecnológicas, muitas das experiências criadas nesta época consistiam basicamente de texto. Colossal Cave Adventure foi o primeiro exemplo deste tipo de jogo que ficou conhecido popularmente como ficção interativa. Nele, os comandos são inseridos pelo teclado na forma de frases imperativas, como puxe a alavanca. Após o comando,
O jogo fornece descrições detalhadas do mundo ao redor do jogador e das consequências de sua ação. O título eventualmente foi disponibilizado na ARPANET, espécie de precursora da internet, e acabou inspirando diversas outras aventuras ao redor do mundo. Em 1977, a Apple passa a produzir o primeiro computador doméstico a cair no gosto do público, o Apple II. Com ele, finalmente as pessoas puderam experimentar RPGs no conforto de seus lares, sem precisar recorrer aos colossais mainframes. Em 1979, Temple of Apshai é lançado para o Apple II. Com gráficos caprichados para o seu tempo e um sistema de combate por turnos, mas com mecânicas em tempo real, ele é considerado o primeiro RPG de ação da história, um feito impressionante para a década de 70. A Calabeth World of Doom estreia no Apple II em 1979 e seria o jogo que daria origem à famosa franquia Ultima. Apesar da tecnologia rudimentar, o jogo ousava em trazer uma perspectiva em primeira pessoa, enquanto o jogador explorava calabouços e personagens que precisavam consumir comida regularmente para poderem sobreviver. No ano seguinte, Rogue é lançado de forma gratuita, apresentando inimigos e tesouros espalhados aleatoriamente pelo mapa, além de introduzir um sistema de morte permanente. Essa estrutura inaugurou o gênero roguelike, que em tradução livre seria algo como semelhante a Rogue, o título que estabeleceu suas bases. 1980 também viu o lançamento de Odyssey, The Complete Adventure, o primeiro jogo a apresentar um mapa completo do mundo, no qual o jogador podia navegar livremente e escolher qual região desejava explorar, podendo encontrar inimigos ou aliados pelo caminho. A partir da década de 80, as diferenças tecnológicas entre o Oriente e o Ocidente tornam o registro da história dos RPGs mais complicado. Isso porque, no Japão, os computadores não eram acessíveis ao público em geral, o que acabava alienando o público japonês dos lançamentos de RPGs americanos. Isso acabou dividindo o mercado em dois nichos distintos e com características próprias: os RPGs de videogames e os RPGs de computador. No próximo vídeo, iremos mostrar como os RPGs nasceram e se desenvolveram nos consoles, adaptando seu formato às características e limitações dos videogames da época. Portanto, se a sua praia for aproveitar os RPGs nos videogames, aceite o nosso convite para mergulhar fundo com a gente na parte 2 da história dos RPGs, onde a evolução tecnológica ditou os rumos das inovações que fizeram dos RPGs um dos gêneros de maior popularidade da indústria dos videogames. Um abraço e até lá!